Saúde em Dia. Oferecimento: Indaiatuba Hospital, Fórmula Academia e Laboratório Doutora Edna Jaguaribe. Está começando mais um Saúde em Dia. Hoje recebo o Dr. Edilson, médico otorrinolaringologista. Vamos falar de um tema muito importante que está em muitos programas, que é sobre o sono. Você que tem algum problema ligado ao sono, o doutor vai esclarecer e tirar todas as dúvidas hoje. Primeiramente, doutor, muito obrigado pela presença aqui no Saúde em Dia, para estar compartilhando esse conhecimento. O senhor que é PhD no tema sono, não a nível estadual, mas sim Brasil. Muito obrigado. Muito obrigado, eu fico muito grato pela oportunidade, doutor Eduardo, de vir aqui e a gente esclarecer alguns fatos aí sobre sono. Acho que isso é de grande valia para a população e para a gente tirar algumas dúvidas aí. Doutor, iniciar com a pergunta: quais são as características de um distúrbio de sono? Assim, o paciente que tem um problema com um sono irregular ou ruim, o que chama a atenção do médico? Hoje em dia, a gente já tem até uma área de atuação em medicina que é a medicina do sono, né? Foi criado no Brasil em 2011, então já tem uma demanda bastante grande de doenças do sono e já tem os profissionais aí habilitados para fazer esse tipo de atendimento. A demanda populacional disso é cada vez maior, tem cada vez mais gente notando que o sono faz diferença pelos impactos que isso traz no outro dia. Então, falta de memória, alteração de concentração. Então tem várias dessas coisas que vêm se associando realmente a um sono que perdeu a qualidade. A gente vê duas coisas muito importantes hoje em dia. Tanto o número de horas, que passou a ser muito menor do que a gente tinha há anos atrás, como os próprios distúrbios do sono, como a apneia do sono, pernas inquietas. Isso faz com que haja uma alteração significativa naquilo que é a qualidade do sono. E uma patologia que eu vejo que tem uma associação muito grande com esse sono de qualidade ruim é a obesidade mórbida. Isso realmente tem um impacto grande, doutor, assim, a pessoa não ter um sono bom e ter um problema obesidade ou dificuldade em perder peso? Sem dúvida. Esse é um dos grandes itens que a gente acaba levando em conta quando a queixa é de sono não reparador. Alguém vai dormir e acorda com a sensação de que não repousou. Aí chega com um histórico de que alguém descreve que ele ronca. Será que só ronca ou será que para de respirar? Se para de respirar, aí vem um diagnóstico específico que é a apneia do sono, mas tem uma associação bastante grande de quem tem a apneia do sono com sobrepeso. Lógico, não é exclusivo, mas existe uma proporção bastante grande e que os próprios, né? Então assim, o dormir mal faz também com que a gente ganhe peso. E depois você tem uma dificuldade maior de perder peso pela falta de vontade, pela falta de empenho, pela a capacidade que você tem de se empenhar em outras coisas. Então você não tem pique de ir para academia, de fazer dieta. Então uma coisa sobrepõe a outra. A gente vê uma associação muito grande entre as duas coisas. Doutor, qual é o exame que é utilizado para um diagnóstico da avaliação da qualidade do sono? Existe esse exame específico, né? Existe. A gente faz assim, não tem todo um protocolo de anamnese, a gente faz um exame físico, a gente faz algumas medidas de circunferência do pescoço, abdominal, né? E vai somando isso dentro de algumas classificações. Agora, eu só sei se alguém para de respirar ou não para de respirar se eu faço uma monitorização do sono. Esse exame a gente dá o nome de polissonografia. Alguém vai ter que dormir ou em casa com alguns aparelhos específicos ou no laboratório de sono com vários fios, e o que a gente não conseguiu tirar ainda são os fios, né? A pessoa é monitorizada porque aí eu tenho informações específicas de como é que ela vem tendo o sono dela. Então eu tenho que saber se ela está em sono, qual fase do sono ela está, e depois aí, no momento que ela está em sono, se ela para de respirar ou não. Para eu identificar isso, ele faz o intervalo, e a gente vai dar o nome de apneia do sono, a um intervalo respiratório, ou seja, para de respirar por no mínimo 10 segundos. Então eu tenho que ter todos os aparelhos ali monitorizando isso. E o impacto grande é na queda da oxigenação. Parei de respirar, o oxigênio deixou de entrar, com isso o oxigênio cai, o organismo acaba utilizando de vários
vários mecanismos para fazer a gente respirar novamente. E isso pode acontecer, eu tenho casos de 100 vezes por hora de sono. É assustador quanto isso mobiliza realmente o paciente e quanto isso faz com que outras doenças possam então acabar acontecendo. E a apneia do sono, ela implica em quais riscos para o paciente? Com essa variação de oxigenação, né, a gente dá o nome de hipóxia intermitente, então fica tendo oxigênio normal, cai, oxigênio normal, cai. Toda essa variabilidade faz com que haja uma liberação significativa de substâncias que a gente dá o nome de adrenérgicas. Isso faz com que haja até uma diminuição naquilo que é a expectativa da pressão arterial noturna. Quer dizer, estou deitado, estou dormindo, a pressão arterial cai. No geral, esse descenso não acontece, essa queda não acontece, e o paciente passa então a ter outras doenças aí associadas. Então tem um risco maior de ser hipertenso, então ele tem a pressão alta, ele tem um risco maior de ter síndrome metabólica, então ele tem um risco maior de ser diabético, e os riscos então de infarto, de derrame ficam muito aumentados. Doutor, e existe um aparelho que o paciente pode usar para melhorar a apneia noturna? E esse aparelho ele é indicado após essa análise do exame do médico especializado do sono. O que seria esse aparelho? Então, a gente vem falando muito hoje em dia em tratamento personalizado, né? Então eu tenho que avaliar desde a questão de obesidade, a questão de mordida do meu paciente, a questão de obstrução nasal, e a gente vai escolher, baseado naquilo que ele tem, quais as melhores opções aí a tratamento. Existem casos até cirúrgicos, né? E a gente faz algumas cirurgias mais atualizadas da parte de faringe e tal, que melhoram muito. O nariz ganha uma importância grande, mas tem casos que realmente a única opção em tratar é a colocação de uma máscara que vai sobre o nariz, ligado lá na energia elétrica, que a gente dá o nome de CPAP. Tanto o CPAP tem uma outra modalidade muito interessante, que é o aparelho que vai dentro da boca, que é uma placa de mordida que também faz uma modificação até que é da posição mesmo da mandíbula. E também, só que isso depende muito do uso do paciente. Então, a partir do momento que eu diagnostico alguém que tem apneia, eu preciso dizer que é um tratamento que tem dia e hora para começar. Mas a gente não cura uma apneia, a gente vai controlar uma apneia. Então o uso tanto da placa de mordida como desse aparelho, se forem as indicações, passa a ser por tempo indeterminado, ou seja, enquanto o paciente vier a dormir. Então são a somatória de várias coisas. Agora é extremamente importante utilizar o aparelho como um segmento médico, inclusive, porque tem máscara, tem que ser trocada, tem que regular o aparelho, e isso envolve muitos detalhes. Doutor, o programa está terminando, só queria deixar alguma mensagem final para o nosso público? Eu acho que o ponto importante é a gente lembrar que o sono faz parte daquilo que é o funcionamento normal do organismo. Quando a gente dorme menos horas do que deve, com certeza vários impactos acontecem. E lembrar que tem doenças realmente que possam ser muito específicas. E às vezes alguém falar que alguém ronca já é indício de que tem alguma coisa que tem que ser investigada, e já existem médicos especialistas que podem avaliar isso. Doutor, muito obrigado. O programa foi muito rico e a gente vai ter futuras oportunidades para conversar sobre outros temas. Eu agradeço muito essa oportunidade e fico à disposição para que a gente possa falar em outras oportunidades. O programa Saúde em Dia fica por aqui. Lembrando dos nossos canais, o Facebook. Você perdeu algum programa, quer fazer uma revisão? Checa no Facebook da TV Sol que os programas estão disponíveis. Os nossos canais via Instagram com muito conteúdo também. Recentemente a gente implantou o podcast, todo esse conteúdo médico em áudio para você salvar na sua mídia e não ficar de fora de nenhuma informação do Saúde em Dia. O programa fica por aqui hoje e a gente se vê no futuro programa. Tchau! Saúde em Dia. Oferecimento: Indaiatuba Hospital, Fórmula Academia e Laboratório Doutora Edna Jaguaribe.